Hoje está horroroso, tá bom? Mas um grande bom dia para você. E qualquer travamento, dá um grito aqui para mim, tá? Para mim, por exemplo, agora está totalmente travado, mas importa é que para aí chega legal, né? Chegue interessante para você, tá bom? Seguinte, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de prismas, então, asterisco aí, prismas, que basicamente existem dois tipos, né? Os prismas que nós chamamos de dispersivos e reflexivos. O prisma dispersivo é aquele que vai ser utilizado para dispersar a luz. Quando a luz passar por ele, ela vai sofrer o fenômeno da dispersão, que nada mais é do que a separação nos seus infinitos, nas suas infinitas frequências fundamentais. É isso. Esse prisma dispersivo é o que é o mais utilizado, né, para brincadeiras, para experimentos, para explicação do que Newton colocou para nós. Afinal de contas, essa é uma ideia de Isaac Newton e por aí vai. Então, esse é o prisma dispersivo. Mas também há o prisma reflexivo. Também pode ser de vidro, o mesmo material que o outro. A gente vai mostrar para você a diferença, né, como que funciona a montagem dele. Mas o prisma reflexivo é aquele que a luz vai entrar e vai voltar. E mesmo sendo ele de um material transparente, como o acrílico, né, ou o próprio vidro por aí, né, na hora que entrar, na hora que a luz entrar por ele, ela vai voltar. Você vê esse prisma reflexivo dentro no seu cotidiano, quando você viaja de carro no asfalto, né? Aquele olho de gato, né? Tem aquela separação, né, do asfalto e em alguns deles tem o olho de gato, que dentro é uma superfície de acrílico, né? Claro, onde a luz entra, sofre reflexões totais e volta para os seus olhos. Não sei se você era daquele que, quando criança, falava assim: quem é que liga esse negócio todo dia, né? Então, o olho de gato é aquele ente que vai ser acionado, né, ligado toda vez que você iluminá-lo, né, jogar o seu farol lá, esse prisma vai sofrer esse fenômeno da reflexão total, ok? Então, basicamente, vai funcionar da seguinte forma: nós temos aqui o prisma, letra A, dispersivo, ok? O que o prisma dispersivo faz? Dispersa. Uau, a luz, ok? Então, ele decompõe ou dispersam a luz policromática em suas infinitas frequências monocromáticas, ok? Então, o prisma dispersivo decompõe ou dispersa a luz policromática em suas infinitas frequências. Fundamentais. Se você quiser acrescentar, você pode colocar entre parênteses aqui na frente, monocromáticas, ok? Não tem problema nenhum, não. Ele vai fazer essa frequência monocromática, ou seja, de cada cor específica, ok? Além do prisma dispersivo, vamos botar uma diferençazinha aqui só para ficar maneiro, nós temos, letra B, os prismas reflexivos. Aqui eu estou colocando no singular reflexivo, ok? O que o prisma reflexivo faz? Ele vai substituir os espelhos, ok? Prisma reflexivo de reflexão total, tá bom? É importante você anotar isso. Ele substituir os espelhos planos. No local que você quer utilizar, você consegue substituir o espelho.
Claro que com menor rendimento, mas dá para você fazer isso, ok? Então, substitui o espelho. Substitui o espelho plano, claro, né? Porque se ele é reflexivo é para substituir o espelho. O espelho faz isso, reflexão, substitui o espelho plano na reflexão da luz. E aí, bonito, o caso de ele ser de reflexão total é por esse motivo que eu vou mostrar aqui para você agora, ok? Eis, pronto, está feito o que nós chamamos de teoria e explicação. No esquema tático, os prismas vão se comportar mais ou menos assim. Esse é o sentido do que nós chamamos do prisma óptico ou óptico dispersivo, né? Geralmente o esquema tático dele vai ser esse, aonde a luz vai chegar aqui e vai sofrer duas refrações, né? A luz entra aqui, já sofre aquela chacoalhada aqui e uma chacoalhada depois, ok? Isso aí a gente vai mostrar para você depois como que vai funcionar bonitinho. Mas aqui dentro vai acontecer o fenômeno da dispersão. Por favor, compreenda que essa dispersão já acontece aqui, no que nós chamamos de primeira refração, tá bom? Sempre que a luz branca policromática sofre refração, ela vai sofrer a dispersão. Só que a dispersão vai ficando mais acentuada, mais clara para você e, portanto, mais bonita, né? Mais separada, quanto mais refrações sofrerem a luz ou sofrer a luz. Então, se você notar, aqui no primeiro ponto já existe uma difração, na segunda refração ela fica mais acentuada. Esse prisma aqui é um prisma dispersivo, que a gente vai representar pela letra D, ok? Já o prisma reflexivo, né, ele comumente pode ser assim, pode ser desse naipe também, tá? Aí o que vai diferenciar são os meios de propagação, né, o meio do qual é formado o prisma. Esse não da Chevrolet, ok? Muito legal, por sinal. Então, tá aqui, ó. Sou fã. Hashtag. Esse é o prisma que a gente vai chamar de reflexivo, que pode funcionar assim, aí. A luz chega, penetra, daqui a pouco a gente vai para a matemática, vai fazer o esquema tático aí bonitinho para você ver. Sofre a primeira refração ao vir do ar para dentro desse vidro, acrílico, sei lá, né? Qual é a condição. Meu mini minion está chegando aí na área. Vamos colocar lá para dentro. Bem-vinda, Mini Pocket. Ah, meu Deus do céu. Ela seria a introdução aos fundamentos da vida humana, ok? É a nossa querida Beatriz. Né, Bia? Então, tá aqui, adentrando na primeira refração e na segunda, olha que bacana, existe aqui um ângulo e tal, e por acaso essa inclinação ultrapassa o ângulo de incidência limite, e por isso esse cara cai. Olha aí que barato. E aí entenda, na primeira refração, né, refratou legal, e aqui, ao invés de passar para o lado de lá, ele refletiu totalmente nessa interface e por isso vazou aqui para baixo. Já já vou te mostrar bonitinho no desenho maior. Agora, só para você entender que, ao invés dele sair para onde a gente esperava, eu fiz uma reflexão total e ele desviou. Então, é um prisma utilizado dentro de um determinado instrumento óptico, um telescópio, por exemplo, ou um binóculo, para desviar o raio. Então, ao invés de utilizar o espelho, que com o tempo pode perder também a reflexão, né? O espelho tem que ser muito bom para durar muito tempo, o prisma vai ter um menor rendimento, mas uma duração aí, ok? Uma duração de muito tempo, ok? Então, isso pode acontecer. Então, sofreu uma reflexão. Velho. Tudo bem? Tá travando para vocês aí, nego? Não tá travando não, Simon, mas eu tenho uma dúvida. Pode falar.
Desse primeiro prisma que você fez, esse é o dispersivo. Sim, senhora. Aí, tem alguma coisa escrita embaixo dele? Um D. Porque tá cortando. Só um D. Só o D. O Entendi. D está aparecendo aí? Não. Não? Não. Uai, na minha tela aparece. Agora tá meio que aparecendo. Uai, achei que a minha tela ia igualzinho para vocês. D de dispersivo, do lado de cá, o R, debaixo desse prisma, de reflexivo, ok? E ele sofreu uma reflexão. Pode acontecer também de sofrer duas reflexões, né? Você utilizar o prisma reflexivo dessa forma, que é o que acontece no olho de gato, que tem aí no asfalto, correto? A luz vai chegar por ele, sofre a primeira refração na primeira interface, minha esposa está tirando a minha concentração aqui, não estou dando conta não. Sofre a primeira reflexão aqui, e aqui, ao invés de vazar, sofre mais uma reflexão. Olha que coisa maravilhosa. Também vou mostrar ele mais aberto para você. Então, aqui também é um prisma reflexivo, né? Sofreu a refração na primeira interface, lá na segunda refletiu, depois refletiu de novo, refratou para fora. Até essa questão teórica de quantas refrações, quantas reflexões vai acontecer em tal instrumento óptico, você tem que saber, né? No prisma dispersivo, ó, duas refrações, do ar para dentro, de dentro para o ar de novo. Pronto. E no prisma reflexivo vai depender se ele é o reflexivo simples ou se ele é o reflexivo total, ou o olho de gato, né? Que ele vai sofrer, então, duas reflexões, assim como duas refrações, uma para entrar e uma para sair do prisma, ok? Então, isso é um modelo do que nós chamamos de prisma, que você, na hora de uma questão matemática como essa daqui, em que o cara vai falar para você, considere um raio entrando de forma perpendicular, normal, à primeira face do prisma em questão. Ele vai chamar essa face aqui de face 1. E ele vai colocar só o raio aqui. Ele quer saber o que acontece depois. Você vai ter que explicar para ele, ok? E como que você vai explicar isso? Da seguinte forma, vou me afastar um pouquinho e perguntar se a gente pode apagar essa brincadeira aí para você. Poder? Por mim, pode. Oi? Por mim, pode. Eu tirei foto também. Qualquer coisa eu mando Tirou um no print, grupo. Sons? Isso. Comigo ou semigo? Sem você. Você quer uma com você? Eu achava que eu importava, mas se não, eu vou ficar de fora aqui. Vou dar minha aula toda aqui, ó, no escuro. Não, é que na hora que eu tirei você estava fora, Simon. Senão eu Ah, teria entendi. tirado uma Claro. foto sua. Lógico. Lindões, vou apagar aqui. Aqui, falar um trem off aqui. Eu sei que tá gravando, mas saudade de vocês, viu? Vocês têm noção, não? Na moral mesmo. Eu acho que eu já falei isso. Vou falar de novo. Saudades. E eu não falo isso para qualquer turma, não. Tá gravando aí, vai dar problema depois. Saudades. Até falei mais baixo, vocês escutaram, né? Minha avó tá gritando também. Pode apagar aqui? Foi? Alguém não? Chat está aberto aqui, ninguém manifestou? Não? Paguei. Um exemplo, vamos colocar aqui, exemplo número 1. Esse é o mais simples, tá? É uma... Esse é o mais simples, é uma utilização aqui do conceito de reflexão total. Ok? Mais ou menos assim, ó. Suponha, vamos dizer aqui do lado de fora ar, ok, bonito, e do lado de dentro é um meio X qualquer, né? Vamos dizer que aqui é um tipo de vidro, né? Não necessariamente e tal. Então, índice de refração do ar.
1, bonitão na cabeça, ok? E o índice de refração do vidro, vamos botar V aqui, vamos botar 1,5? Pode ser? 1,5, 1,5, 1,5. Vou botar esse aqui mesmo. Pronto. E aí daí o cara vai virar para você e perguntar, ao incidir um raiozinho por aqui, qual é o caminho dele daí para frente. Essa é a ideia, ok? Este raio, lindos, ele está perpendicular. Para ficar maneiro, eu vou pegar uma régua aqui para ficar bem feitinho, ok? Porque, obviamente, tu merece. Então, vou colocar aqui um raiozinho aqui para gente, perpendicular, ok? À situação descrita aqui. Perfeito, mano? Pronto. Agora sim, ó, perpendicular. Logo, forma um ângulo ali de 90 graus. Primeira coisa que eu pergunto para você, quando esse raio bater na interface de separação ar e vidro, do ar para o vidro, ele entra ou volta? Ele sofre refração ou sofre reflexão? O que você me diria? Não ouvi, não escutei. Repete aí, por favor. Simon, não sei. Vitor, acho que sofre refração. Então, sempre que o meu raio for do menos para o mais refringente, sempre sofre refração. Do ar para qualquer lugar, ele vai entrar. Lembra que a reflexão total, bater e voltar, é só se for do mais para o menos refringente. Essa é a condição. Lembra das nossas últimas aulas? Por favor, volta lá e reestuda aquilo por please. Então, do vidro para o ar, você fica assim, tem que analisar o ângulo limite. Agora, do ar para o vidro, foi. E nesse caso, essa é a interface, é o diôptro, concorda? E toda vez que o raio entra 90 graus com a interface, ele não está em cima da normal, então ele não passa sem sofrer desvio. Então aqui você já tem que saber que o caminho dele aqui para dentro é direto e reto. Isso é contigo, ok? Tá aí, ó. Isso é o que aconteceu na primeira refração. Então, nessa primeira interface, ocorreu refração, ok? O pepino é quando para aqui, porque na hora que ele bater ali agora, a tendência do raio não é ir do vidro para o ar, agora, para ir do meio mais para o menos refringente, vai acontecer ou não o fenômeno da reflexão total. E aí você vai ter que estudá-lo. E como que você estuda isso? Primeiro, traçando a normal. Top. Brasil, este é o ângulo de incidência sempre feito com a normal. Nós vamos chamar isso de I. Espero que você esteja vendo aqui um I de incidência, ok? Conforme a gente fez nas lâminas de faces paralelas. Então, aqui está o nosso I. E para saber se ele passa ou não, e olha que legal, era para esperar que esse raio passasse em linha reta. Porém, ao passar do vidro para o ar, pode acontecer duas coisas. Ou ele reflete para dentro, com o mesmo ângulo com o qual ele chegou, ou, bonito, ele vai refratar do vidro para o ar, afastando da normal. Então, ele tem o caminho de ou fazer isso aqui, refratar, afastando da normal, descendo aqui para baixo, ou vir aqui para dentro. Tudo isso vai depender de quem? Desse ângulo, se ele é maior ou menor do que o ângulo limite. Então, a primeira coisa que você deveria descobrir é o tal ângulo limite entre o vidro e o ar. E como é que a gente faz para encontrar o ângulo limite? Simples, Simon. É o índice menor sobre o índice maior. Alguém pode fazer esse cálculo para mim? 1 por 1,5?
É 2/3, não é? Dá 0,666. Ok? 0,66. Esse é o seno do ângulo limite. Aí, provavelmente, o doidão vai virar para você e vai dizer quais são os ângulos desse prisma, ok? E aí nós temos aqui 90 graus. Considere o nosso prisma 45 e 45. Tudo bem ou não tudo bem? Tranquilo? 45, 45? Quando esse raio passar retão aqui e tocar nessa superfície, qual é o ângulo de incidência para esse prisma que eu acabei de desenhar? 45. Quanto? 45. Marcou um golaço, meu gusta. Então, o ângulo de incidência, nesse caso, é 45 graus. Alguém pode me dizer quanto que é o seno desse ângulo? Quanto é o seno desse ângulo? Raiz de 2 sobre 2, perfeito. Em decimal. Vamos chamar a raiz de 2 de 1,4 e dividido por 2,07, aproximadamente? Pode ser? Pode ser, moçada? Então, aproximadamente 0,7. Bonitos, você concorda comigo que 0,7, o seno do ângulo de incidência, é maior do que o seno do ângulo limite? Você concorda comigo? Você concorda que, nesse caso, o seno da incidência é maior do que o seno limite? Não? É sim. 0,7 é maior do que 0,66. E por isso, Vitor Ramos, que concordou comigo, muito obrigado por sua concordância, né? Verbo nominal, física teórica científica, ok? Apoiada na velha e boa amizade. Se o seno do ângulo incidente é maior do que o seno do ângulo limite, vai acontecer o fenômeno da reflexão total, porque eu ultrapassei e quebrei o ângulo limite. E por isso, esse bonito aqui vai descer. Formando um ângulo de 45 graus também, já que o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. E aí, para finalizar, você vai dizer, na primeira interface aconteceu refração, na segunda interface aconteceu reflexão total, e na última interface, de novo, estou indo do vidro para o ar, porém dentro da normal. E a incidência normal sempre acontece sem sofrer desvio. Então, a gente vai vir aqui e vai desenhar o bonito passando lá para baixo. Pronto. E aí você vai representar para ele que, olha, na última interface, refração. Então, nesse exemplo 1 desse prisma, que olha que bonitinho, o único dado que esse cara vai te dar é do que é feito o prisma, aonde o prisma está imerso, nesse caso é o ar, e os ângulos internos do prisma. Pronto. E vai falar como que o raio entra. Todo o resto é você que vai ter que descobrir. Então, descobrimos que na primeira interface uma refração, depois reflexão total, depois mais uma refração. Então, nesse prisma, nós temos 2 refrações e uma reflexão total. Perfeito ou não perfeito? 2 refrações, uma reflexão total. Por aqui, tudo bacana? Tudo bacana? Aonde não, Ana Clara? Onde tem dois o quê? Refrações? Seria isso? Sim. Onde tem 2 refrações? Aqui, ó. Do ar para o vidro, mudou de meio, é a primeira refração.
Ao entrar aqui dentro, foi do vidro para o vidro. Aqui aconteceu reflexão, né? Bateu e desceu. E aqui embaixo, do vidro para o ar de novo. Já que tudo que tem em volta desse prisma é ar. Então, do ar para o vidro, uma refração, do vidro para o ar, duas refrações. Ok? E aqui, nesse ponto, reflexão, porque dentro do vidro voltou para o vidro mesmo. Tudo claro? Sim, muito obrigada. Ou só você que está clara? E a matéria não está clara, como o seu nome. Show? Então, eis o nosso primeiro exemplo, um prisma reflexivo, ok? Reflexivo. Pode acontecer, dependendo da forma como você colocar, que numa outra interface ele sofra reflexão de novo, como foi o desenho do olho de gato que eu fiz ali para você. Então, tudo vai depender de você analisar o contexto em questão. O prisma que vai te dar mais trabalho é o prisma dispersivo, porque tem uma equação para você trabalhar com ele. Eu vou passar, ela não é muito comum, né? Mas vai que você vai cair aí no vestibular ou outro, ou até mesmo um pismizão aí, e né? Então, a gente tem que saber. Só uma ideia para você. Esse é o raio incidente, concorda? Se você prolongar ele passou reto. Então, essa é a direção do raio incidente, chamado na física assim. O raio que vaza do prisma, não importa onde ele vaza, mas uma hora ele vaza, é chamado de raio emergente, porque ele emerge do prisma, ok? Esse é o raio emergente, concorda? É o raio que saiu de dentro do prisma. Se você considerar os dois, veja comigo, esse é o raio incidente, esse é o raio emergente. Se você juntar os dois aqui, ó, você vai perceber que do incidente para o emergente houve um desvio, não houve? De quantos graus seria o desvio? Era para o raio ter vazado aqui, ó, mas acontece que ele acabou descendo e vazando para cá. Qual foi o desvio angular desse prisma? Lá nas lâminas de face paralela, a gente trabalha com desvio lateral, né? Agora a gente vai falar de ângulo. De novo, hein? Era para esse raio ter vazado aqui, mas ele vazou aqui para baixo. Então, entre o incidente e o emergente, qual foi o desvio angular dos dois? É uma afirmação ou uma pergunta, Vitor Ramos? Vitor Ramos disse assim, 90? Todo mundo concorda com o Vitor Ramos que é 90 graus? Concorda? Que era para a paranoia fazer isso aqui, mas de repente ela desceu. Então, desse horizontal para vertical, não teve um desvio de 90 graus? Sim ou não? Sim? Então, eu vou chamar o desvio angular aqui de 90 graus. Topzera? Nesse caso. Simon, quando o desvio angular vai se tornar difícil para a gente de analisar? Quando eu tiver um prisma dispersivo. Vou começar a fazer o desenho do prisma dispersivo. Se por acaso a nossa aula cortar, vou pedir que você clique no mesmo link novamente da aula para a gente finalizar, ok? Caso haja a necessidade. Posso apagar geral aqui? Ana Clara. Vai ficar mais bonito, Ana. A galera tirou um printsons aí. O exemplo 2, né, o exemplo de aplicação número 2, é justamente o prisma dispersivo. Seria muito legal poder fazer ele na sala de aula enorme, grandão, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos botar um raiozinho qualquer, bonito, né? Chegando aqui, loucaço, pronto.
ok? No que nós vamos chamar de 3 coisas, né? 4 coisas, na verdade. A gente vai separar o nosso prisma aqui em partes fundamentais. Que partes fundamentais seriam essas? Seriam as faces do prisma e o ângulo de refringência do prisma, ok? As faces do prisma, nós vamos chamar de 1, 2, 3, tal qual sentido horário. Então, aqui ficaria para nós a superfície 1, a superfície 2 e a superfície 3. E entre a superfície 1 e 2, o que nós chamamos aqui de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Essas superfícies são dadas, óbvio, para você, e esse ângulo de abertura tem que ser dado também no prisma, né? A não ser que ele te dê lados e peça também para você calcular, aí a matemática que você já conhece entrará aí da questão do triângulo, ok? Tenta fazer bonitinho, tá? Esse triângulo ficou meio cagado. Então, entre 1 e 2 estará o nosso A, o ângulo de refringência, o ângulo de abertura. Vou tentar escrever depois, no próximo quadrinho aí, na hora de colocar a equação e tal, eu tento colocar para você o nome de A direitinho, para você ficar ligado aí, ok? Veja, aqui no prisma dispersivo, geralmente a gente vai trabalhar com um raio monocromático, porque ele vai perguntar para você, dada essa entrada desse raio aqui, aonde ele emerge, aonde ele sai, ok? Então, se eu trabalhar com um raio policromático, aqui vai dividir um monte, depois vai sair um monte. Então, para trabalhar com um só e apenas identificar o ângulo, a gente vai trabalhar com um raio de luz monocromático, ok? Só para isso. E na hora que esse raio tocar aqui, você, muito inteligente, vai marcar aqui na face 1 a normal. Concorda? Então, tá aqui, ó, a nossa incrível normal. Vamos traçar aqui bonitinho? Isso. Acho que tem aqui 90 graus. Traçar ela até lá embaixo, ok? Pronto. Essa é a nossa normal. Lindos, entre o raio e a normal, nós chamamos esse ângulo de ângulo incidente, ok? Grava porque ele é importante para nós. Esse é o ângulo de incidência, tudo bem? Na face esquerda do nosso prisma, sempre formado com a normal. Provavelmente esse ângulo será dado para você. Topzera? Então, tá aqui. Primeira coisa que eu sei, ao sair do ar para dentro do prisma, que é de vidro, de acrílico, ou seja, qualquer material mais refringente, do ar para o vidro, esse cara não tem que aproximar da normal? Sim ou não? Do meio menos para o meio mais refringente, a velocidade não diminui? Pela lei de Snell, o ângulo também não tem que diminuir? Toda a refração que a gente tem aprendido aí para trás tem que se fazer presente agora, por isso o estudo constante. Então esse cara, ao invés de passar reto, né, vamos demarcar aqui, o que era para acontecer com esse raio? Bom, a gente esperava que ele fizesse isso aqui, né? Não é isso? Era de esperar que esse raio fizesse isso. Mas, ao invés disso, ele vai aproximar da normal. Como a normal está aqui para baixo, eu vou fazer o desenho dele aproximando da normal um bocadinho. Tá bom? Deu uma cagada ali no final. Está aqui o nosso raio aproximando da normal. Ó, era para passar reto, deu uma leve aproximada da normal. Tudo bem? Tudo tranquilo? E a gente vai dizer que aqui ele sofreu a primeira refração. E por isso o ângulo entre o raio e a normal é chamado de R. O que é esse R, moçada? É o ângulo de refração, conforme você já está acostumado a tratar. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar uma pausa aqui e vou abrir o link. Você volta aí, vou abrir o link para você encerrar. Eu não vou apagar o desenho, então pode ficar tranquilo aí, tá? Muda lá, clica no link de novo. Beijo.